Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 5, que tem como título Jesus, o doador do descanso. O verso da semana está lá em Hebreus, capítulo 4, verso 9, e diz assim: Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Bem, Deus, quando ele liberta o povo da terra do Egito, lá da escravidão do Egito, quando ele liberta o povo de Israel, ele tem o propósito de levar esse povo à terra de Canaã, a terra prometida, para que esse povo pudesse descansar, né? Um descanso prometido ali para Abraão, enfim. Só que descansar do quê? Descansar em que sentido? Né? Um descanso na graça de Deus, um descanso na salvação, que só seria possível porque a terra de Canaã proporcionaria a esse povo um relacionamento íntimo com Deus. Depois, é claro, ali de purificar a terra de toda idolatria. Né? Então, esse relacionamento íntimo que a terra de Canaã proporcionaria a esse povo, né, faria com que esse povo encontrasse um descanso no Pai. Agora, a gente sabe na história que o povo, né, a geração que foi liberta lá do Egito, não herdou a terra prometida, não herdou esse descanso. Porque quando eles estavam prestes ali a herdar essa terra, né, enviaram algumas pessoas para espionar a terra e essas pessoas retornaram com relatórios ali um pouco desanimadores, né, com exceção de Josué e Caleb. E esse relatório dizia, claro, que a terra era muito boa, fértil, enfim, falando de todas as belezas e as coisas boas da terra, mas também falando do povo, né, que, enfim, eram gigantes, os soldados eram grandes, muito numerosos e que eles não poderiam vencer e então conquistar essa terra. E pense então nesse povo que já vinha talvez ele um pouco desanimado, né, não vendo a hora de herdar essa terra. A gente percebe no percurso entre a libertação, entre a saída do Egito até esse momento ali, onde eles estavam na fronteira da terra de Canaã, a gente percebe nessa história desse percurso momentos de incredulidade, de desconfiança do líder, de desconfiança de Deus. Mas então nesse momento eles estão ali um pouco desanimados, cansados por conta da trajetória deles ali, e não vendo a hora de herdar, e acaba vindo uma mensagem desanimadora, que realmente acaba desanimando muito mais e que os leva à incredulidade. E o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 3, ele resgata essa ideia, ele resgata essa história, né, desse povo que foi incrédulo, que não herdou a terra prometida, né, naquele momento, aquela geração não herdou, né, uma outra geração, 40 anos depois que foi herdar a terra. Então ele resgata esse momento e justamente abordando a questão da incredulidade, no capítulo 3 de Hebreus a gente vê essa ideia. Por quê? Nós precisamos lembrar, e eu já falei várias vezes e vou falar novamente, precisamos lembrar do público-alvo que o apóstolo Paulo está direcionando essa carta. Né? Eram cristãos desanimados, que estavam ali desencorajados, cansados por conta das perseguições, enfim. Então o apóstolo Paulo ele resgata essa ideia lá do contexto de, de Êxodo, lá da libertação do Egito, até esse povo ali ficar prestes a herdar a terra de Canaã e não conseguir conquistar por conta da sua incredulidade, ou seja, o cansaço, o desânimo que os levou à incredulidade. O apóstolo Paulo ele resgata essa ideia porque ele sabe que está direcionando uma mensagem para um povo cansado, desanimado, que sim, pode também se tornar incrédulo. Era isso, era essa a questão. Então Paulo lhe falou, ó, vocês estão cansados, assim como aquele povo estava, desanimados, assim como aquela nação de Israel estava, mas não permitam que isso os leve à mesma incredulidade que a nação de Israel foi levada. E o apóstolo Paulo, então, ele complementa. Vocês estão cansados, sobrecarregados, mas há um descanso prometido para vocês também. Há um descanso prometido ainda para o povo de Deus. E por isso que no capítulo 4 nós temos essa ideia, justamente no verso 9 que nós lemos aqui no verso da semana, né? Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. O apóstolo Paulo, então, nessa mensagem direcionada a um povo que está cansado, ele fala, ó, há um descanso prometido. Há um descanso prometido. Não percam a fé. Não se tornem incrédulos. Há um descanso prometido. Eu entendo o cansaço de vocês. Eu entendo o desânimo de vocês, mas há um descanso prometido. E o apóstolo Paulo,
quando ele direciona essa mensagem de descanso, do descanso prometido, veja que ele faz uma referência ao repouso do sábado, ao descanso sabático. Agora, é evidente que Paulo ele não está aqui discutindo a validade ou não do sábado. Até porque ele nem precisava perder esse tempo. Ele está direcionando uma mensagem ao povo que já guarda o sábado. Então, alguns aqui utilizam essa passagem de Hebreus, essa mensagem aqui do capítulo 4, para poder questionar a validade ou não do sábado como dia do descanso. Perceba que aqui nem era a ideia de Paulo. A ideia do apóstolo Paulo, ao direcionar essa mensagem, nem tinha essa ideia de questionar a validade ou não do sábado, porque ele não precisava fazer isso. O povo ali já guardava o sábado. Para que ele ia perder o tempo com isso? Lembre ali que os judeus, tanto cristãos ou não cristãos, guardavam o sábado. Então, Paulo ele não precisava se preocupar com essa ideia. A ideia de Paulo não era essa, mas ele faz uma referência ao descanso sabático para que eles pudessem, para que aquele povo pudesse compreender, ao descanso que o apóstolo Paulo estava se referindo. É um descanso na graça, é um descanso na salvação. Lembre que lá em Êxodo nós temos uma dimensão, lá nos 10 mandamentos, descritos em Êxodo capítulo 20, nós temos uma dimensão do sábado como dia do descanso, que se refere à criação, então como um memorial da criação, como um lembrete da criação e do Criador. Em Deuteronômio, capítulo 5, do verso 12 ao 15, nós temos também uma outra dimensão do sábado, como um dia do descanso, que é um dia onde nós podemos nos lembrar da libertação, Então ali nós temos Moisés, quando fala em Deuteronômio capítulo 5, quando ele repete ali os 10 mandamentos, ele faz essa dimensão adicional do sábado, como um dia para eles lembrarem da libertação da escravidão, Então é um dia de libertação, um dia de salvação, e essa dimensão também que o sábado nos traz. Então por isso que o apóstolo Paulo ele está falando, que há um descanso sabático, prometido, justamente para que eles pudessem compreender esse descanso. Não que ele esteja ali questionando o sábado é o correto, tem validade, não tem validade, não está falando isso. Até porque ele não precisava perder tempo com isso, já falei isso. Mas ele estava justamente utilizando o sábado como uma referência para que eles pudessem entender esse descanso prometido. Então há um descanso prometido. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão muito desanimados, mas não percam a fé. Há um descanso prometido para vocês. E olhe para o sábado. Veja o sábado. Veja a dimensão que o sábado é na nossa vida, na sua vida. Praticamente ele estava dizendo isso. Vocês conseguem perceber? Então, há um descanso prometido. Há um descanso sabático prometido para cada um de vocês. E essa mensagem é para nós também. Veja a dimensão que o sábado é na nossa vida. E é claro, nós só vamos poder entender essa mensagem se nós realmente compreendemos a dimensão do sábado, se nós realmente compreendemos o sábado como um dia de descanso. Então, essa referência ao dia de sábado como um dia de descanso, nós só vamos poder realmente entender o descanso prometido para cada um de nós se nós realmente entendemos a dimensão do sábado, como memorial da criação, como nós falamos, como um dia de descanso, que o próprio Criador descansou, e essa dimensão de libertação, de salvação, e é isso que nos dá descanso, é isso que nos dá tranquilidade, essa certeza da salvação, da libertação, de que temos um Criador que nos mantém, que não nos esquece em momento algum. É isso. Então, quando nós entramos no descanso sabático, nós precisamos ter essa certeza. E a pergunta que fica é, você tem essa certeza? Você compreende essa dimensão do sábado na sua vida? Você entra no sábado se sentindo descansado porque você compreende a salvação, a libertação. É claro que nós vamos nos sentir tranquilos quando nós temos a certeza da salvação, quando nós temos a certeza da libertação da escravidão do pecado. É claro que nós vamos nos sentir descansados, tranquilos. Porque o que é que nos traz aflição no dia a dia? O que é que nos traz preocupações no dia a dia? Tantas coisas, Mas quando nós entramos no sábado, nós nos sentimos então descansados quando nós entendemos a sua dimensão. Então nós precisamos ter essa compreensão, e entrar de fato nesse descanso prometido por Cristo Jesus, aquele que promete o descanso.
Lá em Mateus, capítulo 11, verso 28, diz, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o descanso que só o nosso Cristo pode nos conceder. Né? Não é um descanso físico que nós vamos para a cama dormir e aí nós acordamos descansados. Não é esse tipo de descanso, onde nós dormimos e depois acordamos com as mesmas preocupações, né? Descansamos fisicamente para de novo nos desgastar novamente no dia seguinte. É um descanso, né, contínuo que só Cristo pode nos proporcionar. É um descanso que só Ele pode nos realmente, verdadeiramente nos proporcionar. E nós precisamos ter essa compreensão, né, que possamos compreender a dimensão do sábado, para que possamos entender de fato o descanso prometido por nosso Salvador, né, e que possamos então entrar nesse descanso que Ele nos oferece. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com vocês. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá!